A Belle Époque é uma época bela, ou a bela época, não importa. O que importa para nós aqui é entender como as transformações ocorridas na sociedade industrializada entre meados do século XIX e início do século XX se manifestaram na arte e na cultura europeia, né? Então, todo aquele avanço tecnológico, aquela promoção da industrialização, aquela corrida imperialista, aquilo ali promoveu a ascensão da burguesia e a acumulação de capital que vai refletir na cultura. Na cultura, em que ramificações da cultura, né? Na moda, nas artes plásticas, na arquitetura. Então a Belle Época, ela é isso. É todo o resultado do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento industrial, que se mostrou tão efervescente na Europa do século XIX e vai ser refletido nas artes, na moda e nos costumes de modo geral. A propósito, vale lembrar que você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal de ensino, um canal de pesquisa, um canal de consultoria para você que é estudante e pesquisador. Fiquem à vontade para deixar o seu like, a sua inscrição, seus comentários com suas dúvidas e sugestões. E vamos para a aula. O triunfo do modo de vida burguês. Aquela burguesia que vai ditar as regras, que vai ditar os costumes e que vai se tornar referência. Houve uma época que se dizia que tudo que vinha da Europa era bom, que tudo que vinha das sociedades tidas como civilizadas, como altamente desenvolvidas, era bom, era a referência do que se vestir, do que se comer, de como se portar, né? Então, as transformações científicas, tecnológicas, econômicas relacionadas à Segunda Revolução Industrial criaram um clima de otimismo, de exaltação do progresso e do modo de vida das elites europeias. A certeza de uma prosperidade sem fim foi uma das principais marcas desse tempo, que posteriormente recebeu o nome de Belle Époque, e nesse período a cultura francesa era a mais influente da Europa. As roupas elegantes, a vida dos cafés, viraram moda e transformaram-se em símbolos dessa época. Símbolo de festa, de culto às aparências e de crença num futuro. Na arte foi o período da Arte Nova, estilo marcado por prédios e objetos de decoração cheios de ornamentos, cheio de curvas, curvas essas sinuosas, baseadas na forma de plantas e animais, né? Com a industrialização nasceu o fascínio pelas máquinas e por tudo aquilo que elas podiam fazer, tudo aquilo que elas podiam fabricar produtos em série, viajar a grandes velocidades, conquistar os céus. Muitos artistas passaram a criar suas obras pensando nessas novas tecnologias e nas possibilidades que essas tecnologias poderiam promover. O surgimento das grandes metrópoles, misturando pessoas de diferentes classes sociais em um movimento caótico de cores e coisas, trouxe para poetas e pintores novas inspirações, novas experiências e novos temas para as suas obras. Edgar Allan Poe é um exemplo. Edgar Allan Poe é um norte-americano. Um poeta francês, Charles Baudelaire, ambos do século XIX, revelam em suas obras o impacto diante da multidão, de um movimento frenético de pessoas. Pessoas essas que se cruzam sem se olhar, apressadas, indiferentes umas às outras.
As cidades e as invenções trouxeram uma nova percepção da realidade, que alguns artistas passaram a interpretar. Para eles, a arte tradicional, ensinada nas escolas de arte, nas academias e voltada para a tradição e para o passado, já não interessava. Esses novos artistas se interessavam cada vez mais pelo presente e pelo futuro, por aquilo que era moderno. Por essa razão, ficaram conhecidos por modernistas. Os modernistas queriam criar uma arte para representar o novo mundo urbano e tecnológico. Eles acreditavam que estavam à frente do processo que iria modificar toda a cultura, e por isso foram chamados de vanguardistas. E esses artistas de vanguarda se orientavam por manifestos, já que eles não tinham uma academia, já que eles não tinham uma escola para essa arte que estava surgindo, então eles promoviam manifestos que definiam os princípios artísticos e políticos que esse grupo iria seguir. Algumas dessas vanguardas ficaram muito conhecidas, como, por exemplo, o impressionismo, o cubismo, além de outras, mas essas foram as mais relevantes. O movimento artístico conhecido por impressionismo foi inaugurado pelo francês Claude Monet em 1872. Esse pintor ele fazia parte de uma geração de artistas que utilizavam o jogo de luzes e alteravam as cores de acordo com a luminosidade presente no local em que eles estavam retratando. Os impressionistas romperam com a arte realista, transformando o modo como se produzia as obras, esse modo que utilizava geralmente ambientes externos, e a técnica utilizada, eles utilizavam pinceladas soltas, pinceladas aparentes, de cores fortes e sem contornos definidos. E por não produzirem obras realistas, obras clássicas, obras calculadas, obras bem detalhadas, os impressionistas eles foram recebidos com desprezo pela crítica de arte do período, que considerava as suas obras como inacabadas, obras de gente preguiçosa, obra de gente sem escrúpulo, né? Então, aquela arte clássica, aquela arte milimetricamente pensada, os adeptos dessa arte passaram a criticar os impressionistas, essa novidade. A novidade ela sempre vai provocar resistência, a novidade ela sempre vai assustar, né? Aquilo que já é conceitualizado. A influência do impressionismo foi profunda e duradoura. Vários movimentos artísticos posteriores dialogaram com a arte impressionista, seja adotando-a como referência ou fazendo até mesmo críticas. Outra fonte de inspiração para os artistas, além, né, do ambiente contemporâneo, essa inspiração ela não vinha da Europa. Ela estava em terras e países que o imperialismo havia dominado ou conquistado. Era a arte popular e tradicional dos povos da África, dos povos da América, da Ásia e até mesmo da Oceania. Para os tradicionalistas, a arte dessas regiões era a expressão de uma cultura primitiva e pouco elaborada, e que para os modernistas, ao contrário, era um estímulo para as novas criações estéticas, já que eles queriam fugir do que era padrão, daquilo que era aceitável. Então, a arte que eles encontraram nos países que estavam sendo conquistados pelo imperialismo era um prato cheio de inspiração para eles. Foi sobre essas influências que o pintor espanhol o Pablo Picasso realizou o quadro Les Demoiselles de Avignon. Nessa obra vemos que as mulheres foram representadas de forma diferente das mulheres que eram pintadas pelos artistas realistas. Os pintores modernos não queriam imitar a realidade, mas interpretá-la e libertar a sua imaginação. Percebemos também que os rostos das mulheres são reproduções de máscaras africanas que os modernistas admiravam nos museus europeus. Eu, por ser um amante da arte e da fotografia, quando eu vi essa fotografia aqui da obra de Picasso, Las Demoiselles de Avignon, eu achei interessante, me impactou logo de cara, né? Mostrando o diâmetro dela e tal.
e aqui uma outra figura mais detalhada. Se você quiser, você pode postar o vídeo e olhar os detalhes que essa obra ela promove. O movimento cubista se desenvolveu em Paris nas primeiras décadas do século XX, liderado pelo próprio Picasso e pelo pintor e escritor francês Georges Braque. O marco inaugural do movimento foi o ano de 1907, quando Picasso expôs o quadro, Les Demoiselles d'Avignon. A arte africana exerceu grande influência sobre os cubistas, mas o que explicaria essa motivação fora da Europa? O mais provável é que as produções artísticas, que as sociedades tradicionais africanas fossem claramente distintas da visão de arte e de mundo da cultura ocidental, da qual os cubistas queriam se afastar. Os cubistas também insistiam que a arte não deveria ser uma cópia da realidade, que era livre para interpretar, distorcer e recriar a natureza, diferenciando-se da arte realista ainda mais do que fizeram os artistas impressionistas. Então, podemos arriscar a dizer que o cubismo seria um upgrade, seria um impressionismo mais elaborado. Utilizando o cinza, o preto, os tons de marrom, os cubistas aproveitavam figuras geométricas como o cilindro, o círculo, o cone, e para recriar as suas obras, objetos, paisagens, corpos da realidade. Por mais que ele pegasse um modelo realista, mas quando ele expressava os seus sentimentos, a sua perspectiva naquela tela, ele fugia da realidade. Embora o cubismo tenha sido rejeitado inicialmente pela crítica e pelo público, muitos artistas do período passaram a produzir obras cubistas. Cerca de uma década mais tarde, o pintor francês Fernand Léger transformou o cubismo ao inserir cores fortes e vibrantes na composição das obras, que pareciam mais com desenhos do que com pinturas. Essa nova vertente tornou o cubismo mais atraente ao público, popularizando assim o movimento. Em 1890, Thomas Edison e William Dixon, um norte-americano e um escocês, criaram o cinetoscópio, que é a figura de cima, que é um aparelho que projetava em seu interior imagens encadeadas que, ao serem observadas por uma pessoa através de um furo na máquina, pareciam estar em movimento. 5 anos depois, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière apresentaram o cinematógrafo, que é a figura de baixo, invento que projetava imagens em uma tela. Então, o cinematógrafo é uma aperfeiçoação do cinetoscópio, já que a imagem ela não ficaria retida no interior da máquina, mas ela seria difundida para o lado externo. O princípio básico do cinema, com essa máquina, ela estava criada. Imagens colocadas em sequência, com intervalo mínimo entre elas. Tá? Diferente de uma peça de teatro, em que os atores precisam estar presentes diante da plateia, o filme ele pode ser apresentado em diferentes locais, simultaneamente por meio das suas cópias. Até então, nenhuma outra forma de arte cênica tinha esse poder técnico de reprodução. Na sociedade capitalista, o filme é uma mercadoria tal qual como uma peça de teatro, mas muito mais abrangente e lucrativa. Nenhuma outra forma de arte representa tão bem o triunfo da técnica e a sociedade de massa como o cinema. A única até então que só poderia surgir na era industrial. A indústria cinematográfica é uma das invenções humanas mais populares e estáveis que existem. Desde a primeira exibição pública de um filme, que ocorreu em 1895, que é o trem chegando em Paris, um trem chegando na estação, tem até um vídeo no YouTube muito interessante que eu recomendo. E até os dias atuais, de 1895 até os dias atuais, o cinema continua absorvendo um grande número de tecnologias que são desenvolvidas continuamente pelo homem.
A redução do tamanho, do peso das câmeras, os truques fotográficos, a inserção de som, a possibilidade de cortar as tiras de celulose e montá-las ao gosto do diretor, contribuindo assim para que o cinema desenvolvesse uma linguagem própria e libertasse as encenações dos limites impostos pelo tempo e pelo espaço. Em 1977, um novo elemento transformou a indústria cinematográfica mais uma vez, que foi a computação gráfica. Nesse ano, o cineasta George Lucas utilizou o computador para inserir um efeito especial em uma cena do seu filme Guerra nas Estrelas. Desde então, o uso de computadores para adição de efeitos especiais em filmes se popularizou e a indústria cinematográfica não para de evoluir em busca de aprimoramento dos efeitos digitais cada vez mais realistas, né? Finalizando mais uma videoaula, dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva, não lhe custa nada. É uma forma de você motivar aqui o nosso trabalho de utilidade pública. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você que pensa diferente.